conosco, e nós somos seus guerreiros, amém, os seus valentes, que estão preparados para tudo, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós colocamos a nossa vida e a nossa família nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amém. Graças a Deus. E pode glorificar bem forte. Nós recebemos o quê? De surpresa. Glória a Deus. Então ele deu sinais na palavra dele, de quando isso iria Suceder. acontecer. Amém. É dever do cristão procurar ver quais são os sinais esses. Porque o dia e a hora, se alguém falar, está mentindo. Mas a época, ou quando estiver próximo, isso todo homem e mulher de Deus deveria de o quê? De saber. Está atento ao que o Senhor Jesus falou. Amém. Porque ele está o quê, pessoal? A porta. Voltando. Amém. E vou além. Creio eu que não passa desta Geração. Amém. não passa. Glória a Deus. Eu nunca vi as profecias da Bíblia se cumprirem tanto quanto está se cumprindo nos dias De hoje. de hoje. Amém. E nós vamos tentar abrir os seus olhos e mostrar esses sinais para cada um De nós. Amém. em nome de quem, pessoal? Do Senhor Jesus. Amém. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Sobre ele. Certamente, amém. Amém. Olha só. Ele o quê? Vem. E todo o olho, e todas as tribos se lamentam. Tarão. Tribos, o que quer dizer, pessoal? Povos. Nação. Amém. Povo. Todas as nações vão ver. Até aqueles que transpassaram, até aqueles que pecaram, até aqueles que morreram, virão a quem? A vinda Do Senhor Jesus. Amém. certamente ele o que, pessoal? Virá. Agora, eu gostaria, já que a senhora e o senhor sabem que mais cedo ou mais tarde ele vem, agora nós vamos tentar descobrir a época. Amém. Quando ele virá. Amém. O dia e a hora ninguém Sabe. mas tem sinais de que quando acontecessem, a vinda dele estava próximo. Amém. Estava muito Próximo. próximo. Amém. Dá uma corrida então no livro de Mateus, capítulo 24. Amém. A do Senhor. Que nesta noite eu venha ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Amém. Nós não sabemos o dia Nem e a a hora. hora que o Senhor virá. Amém. Mas já começamos a saber em Apocalipse que certamente o Senhor virá. E Amém. o Senhor já está chegando. Amém. Glória a O Senhor Deus. já está vindo. Então, meu Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós termos a noção aproximadamente de quando será a sua volta. Amém. Glória a É o Deus. que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, toda quinta-feira, do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto.
Fez uma pergunta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derribadas. Amém. Em nome de quem, pessoal? Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava no monte, chamaram ele e levaram ele até onde estava sendo o quê? Construído O templo. o templo de Salomão. Glória a Deus. E ele falou assim, ó, ainda não olhe para isso, porque não vai ficar pedra, o quê? Sobre pedra. Sobre pedra. Amém. Não vai ficar. Aí continuando. 3. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos em particular e pediram. Olha só, na verdade, Jesus falou para os seus discípulos que aquele templo seria Destruído. que não Amém. iria ficar pedra Sobre pedra. pedra. Amém. Aí eles saíram do templo e foram para o Monte das Oliveira. Oliveiras. E quando eles ficaram a sós com o Senhor Jesus, eles perguntaram o que nós vamos perguntar agora aqui. Ó. Olha só. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação Dos séculos. dos séculos. Amém. Então, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram 3 perguntas para o Senhor Jesus. Quando o templo será Destruído. destruído? Amém. Qual o sinal? Qual o sinal? E quando será o fim Dos, do quê? Do mundo. Do mundo. A consumação do quê? dos séculos. Dos séculos. Amém. Então os discípulos fizeram 3 perguntas para o Senhor Jesus. Jesus. Amém. Para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, pessoal, ele vai responder a primeira pergunta. Como que será destruído o quê? O templo. O templo. Então nós vamos pular para o versículo 15, que é onde ele vai estar explicando a respeito da Destruição do templo. do templo. Diz assim: quando, pois, vides o abominável da desolação de que o profeta Daniel. no lugar santo, quem lê, Entenda. entenda. Amém. Entenda. Já tinha sido, na verdade, o que, pessoal? Tizado. Que haveria um dia em que o templo iriam fazer coisas Mináveis. da desolação. Olação. Amém. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles construíram o templo. E depois que eles construíram o templo, no ano AC de Cristo, no ano 70, foram lá e o Destruíram. destruíram. Amém. Um general chamado Tito Romano. foi até o templo de Salomão e destruiu aquele Templo.
Amém. Sabe, os judeus, eles têm como por costume guardar o quê? O sábado. Então, quando dava 6 horas da tarde, na sexta para o sábado, eles fechavam o quê? O templo. E guardavam O sábado. O que aconteceu? Esse general chamado Tito, com o seu exército, eles entraram escondido dentro desse Templo. E quando eles fecharam, que eles guardaram o sábado, Tito começou a destruir. Diz os estudiosos que sabe o que Tito chegou a fazer? Ao invés de apresentar no altar um novilho, sabe o que ele apresentou? Um porco. Um porco. A desolação. Amém. E depois ele veio e destruiu O templo. Amém. Ele destruiu. Por que ele fez isso? Porque ele, na verdade, estava interessado no quê? No ouro dos judeus. No ouro dos judeus. Então, ele destruiu e não deixou pedra sobre pedra. Por quê? Porque os judeus têm o costume, a tradição de todo o ouro guardar no templo. E ele sabia que o ouro dos judeus, dos hebreus, estavam guardados entre as pedras. Por isso que Tito não deixou pedra sobre pedra. Sobre o que, pessoal? Pedra. Amém. Não deixou pedra sobre pedra. Mas Jesus já havia o quê? Avisado. Amém. O profeta já tinha profetizado e Jesus reforçou a profecia. Quando o profeta profetizou, ainda não existia o que, pessoal? O templo. Amém. Teve 2 templos já. O de Salomão aqui é uma réplica, mas teve 2 verdadeiros templos de Salomão. O primeiro foi destruído e o segundo o quê? Destruído. Também. Amém. Glória a Deus. Mas destruiu. Estão conseguindo entender até aí, pessoal? Amém. E Daniel não tinha um templo ainda, mas Jesus ele estava vendo com seus próprios olhos. Os olhos. Amém. E ele falou: não ficará pedra sobre pedra, não seja derribada. Não ficará. Mas tem tudo, pessoal. Tem motivo. Nós vamos descobrir muitas coisas ainda. E não muitas outras, porque o tempo não dá. Mas tem coisas que nós temos que o quê? Descobrir. Amém. Temos que saber através do quê? Dos sinais. Amém. Através dos sinais. Dos sinais. Amém. Glória a Deus. A palavra que quando destruírem o templo, quando o templo for desolado, o fim está o quê? Próximo. Esse já é um sinal. Amém. De que Jesus está voltando. Mas tem exemplos mais reais. Amém. Mais verdadeiros. Tem sinais que só falta o quê? Aí diz assim. Quem estiver 17, quem estiver sobre o cirado, não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amém. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Em nome de quem, pessoal? Do Senhor Jesus. Então, Jesus ainda, ele falou, ele deu uma orientação para o povo de quem? De Deus. Israel, amém.
Ele falou: quem estiver no campo, não volte. Quem estiver grávida, não volte. Porque o templo vai ser o quê? Destruído. Só que eles não, o que, pessoal? Atinaram. Acreditaram. Amém. E eles voltaram para o templo. Os historiadores, que são os religiosos que estudam, sabe, o general Tito, o que ele fez? Ele começou a arrancar de dentro da barriga das grávidas os bebês e jogaram no fogo para ser o quê? Queimado. Ele sacrificou os judeus, o quê? Queimados, os bebês. Mas Jesus tinha falado: não volte. Só que eles não deram o que, pessoal? Ouvido. E voltaram. Diz os historiadores que estudam que os cavalos de Tito, essas coisas, eles começavam a escorregar de tanto sangue que tinha. Foi um dia horrível. Foi um sofrimento essa destruição. Mas Jesus havia o que, pessoal? Alertado. Tinha alertado. E hoje, se a gente falar aí fora que Jesus está voltando, vão o quê? Rir da nossa cara. Muita gente não acredita que Jesus está o quê? Voltando. Muita gente não acredita que Jesus está à porta. Acha que o inferno é aqui na terra mesmo. Que não existe os céus e o inferno. Que quando morreu, o que, pessoal? Acabou. É o que eles Pensam. dizem e pensam. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos Alerta. orienta. Amém. Ela dá sinais de que breve vão o quê? Acontecer. Amém. Glória a Deus. Jesus não queria que eles fossem destruídos daquele jeito. Amém. Jesus os Entrou. Amém. E Jesus não quer que hoje a gente venha se perder. Ele fala: eu estou à porta, eu estou voltando. Olha, atenta para 3 coisas. Primeiro, a respeito de que no templo não vai ficar pedra Sobre pedra. Amém. Ele deu a profecia e revelou aqui do 15 ao 22 como que seria. E a humanidade, eles não deram ouvido e foram todos Destruídos. E hoje não é uma, não é 2 pessoas que não Acreditam. Na verdade, os que acreditam são poucos. Porque a maioria acha que isso não vai acontecer. Mas vai porque está escrito. Amém. Coisas que eles achavam que nunca iria acontecer, que não era possível acontecer, já aconteceu. E agora hoje, nós temos o sinal de que hoje tudo que está escrito que acontecer é o que? É possível. Até as coisas que não aconteceu ainda, a gente sabe que se eles quiserem, mais cedo ou mais tarde, vai ser o que, pessoal? Possível. Vai ser possível. Olha, tem coisas preciosíssimas. Pena que o tempo não dá muito. Mas vamos aqui para a gente ir descobrindo os sinais. Amém. Descobrindo as revelações. Eu acredito em revelação assim, mostrada aonde? Na Bíblia. Amém. Na palavra. Glória a Deus. Que salva. Essa sim, a revelação que nos conduz ao reino dos céus. Glória a Deus. Essa sim, amém. A verdadeira revelação. Glória a Deus. Cristo. Glória a Deus. Essa sim. Eu creio. Glória a Deus. Respondendo a primeira pergunta, vendo o primeiro sinal, vamos para o segundo. Amém. A primeira, quando o templo será destruído? Quando
não vai ficar pedra sobre Pedra. e não ficou. Tito destruiu. Acabou. Jesus tinha 33, depois de 40 anos aproximadamente que ele profetizou, a profecia assim Cumpriu. cumpriu. Amém. Glória a Deus. Cumpriu. Aleluia. A primeira profecia, a primeira pergunta, a primeira resposta já tinha o quê? Sido respondida. Amém. E se tivessem dado ouvido, eles não morreriam da forma que o quê? Morreram. Que morreram. O pecado gera o que, pessoal? A morte. O pior pecado que existe, Senhor, pode ter certeza, é o da desobediência. Esse é o pior de todos. Amém. O da desobediência. Amém. Quem é desobediente ao Senhor Jesus, queria dizer que, não sei que assim, mas o final dele é trágico, é terrível, é terrível. E eu ainda estou sendo maleável, porque Tito fez coisas piores, piores. A segunda, pessoal, qual que é? Vamos saber a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua Vinda. quando o Senhor estiver para vir? Qual o sinal? Como nós vamos, o que, pessoal? Saber. Como? Nós não podemos nos pegar o quê? Venido. Já que a hora e o dia ninguém sabe, dai-nos o sinal. Amém. Responda-nos o sinal. Amém. Glória a E Deus. Deus, Ele fez essas perguntas e fez essas respostas propositalmente. Amém. Glória a Deus. Para que nós possamos ver os sinais e possamos nos salvar. Amém. Ele deixou claro através dos sinais. Amém. A primeira do templo não acreditavam, mas aconteceu. Amém. Não é história. Se você pesquisar no Google, a terra dos judeus, no ano de 70, foi invadido pelo general Tito. E destruiu O o profano. templo. E o povo de Israel, os judeus, os hebreus, eles se espalharam pelo mundo. Eles já não eram mais uma Nação. já não eram mais um Povo. povo. Mais um povo. Aí ele falou, que sinais? Muitas das vezes a gente se preocupou muito nessa palavra dos sinais, mas esquecemos de fazer as perguntas. As perguntas são muito o que, pessoal? Importante. Quando uma pessoa vai tirar a autoescola, a carta da autoescola teórica, eles falam, o que eu devo de fazer para saber a resposta? Eu falo, preste atenção nas Resposta. porque a pergunta, muitas das vezes, já vai trazer a Resposta. Amém. E quando a pessoa faz isso, uma senhora, ela tinha sido reprovada 6 vezes. E quando eu dei essa dica para ela, ela ficou boba. Ela errou 3 questões só, senhora. Chegou maravilhada. Porque eu falei para ela, muitas das vezes, a resposta da pergunta está na própria Pergunta. Amém. E quantas vezes nós não lemos isso aqui e não prestamos atenção nas Resposta. perguntas? Pergunta. Aí fica difícil de nós conseguirmos ter as Resposta. respostas. Amém. Agora, nós vendo isso aqui e fazendo as perguntas,
nós vamos ter o quê? A resposta. Porque Deus não quer que ninguém venha ficar em dúvida ou se perder. Ele não pode. Jesus não podia, senhora. Jesus não podia falar o dia nem a hora. Porque assim o Pai determinou. Mas Jesus veio para quê? Salvar a Humanidade. Amém. Eu não vou falar o dia e nem a hora. Mas eu vou mostrar quando. Glória a Deus. Glória a Se Deus. prestarem atenção nos sinais, vão chegar na época. Quando será a vinda de quem? Do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Conseguiram entender, pessoal? Tá bem explicadinho? Amém. Aí do versículo, no Mateus 24, do versículo 4 até o 14, nós vamos buscar a resposta para a pergunta. E que sinais haverá de ter quando estiver próxima a sua Vinda. vinda? Glória a Deus. Quando haverá esses sinais da sua Vinda. Glória a Deus. Eu ia pregar sobre a família, mas como que nós vamos salvar a nossa família se nós mesmos não obedecemos a palavra de quem? De Deus. Amém. Jesus falou: quem tiver capa, deixe. Quem tiver grávida, não volte. E eles assim mesmo o quê? Voltaram, não acreditaram. Quantos estão na igreja? Quantos Deus tem falado com a senhora e com o senhor? Não faz isso, não faz aquilo. Eu estou voltando. Nós vamos ver ali que o capítulo, posso ser sincero, o capítulo de 24 de Mateus, ele pode ser incluído no livro de quê? De Apocalipse. Amém. O capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse. É o Apocalipse da nossa igreja. É o Apocalipse da época em que nós estamos o quê? Vivendo. Amém. Eu vou mostrar para você que o Mateus 24 é o retrato da nossa Redenção. igreja. Amém. Atualmente falando. Vou mostrar para você na Bíblia. Aleluia. Essa palavra não é para quem está onde? No mundo. Ela é para todos. Mas principalmente para os que estão dentro da onde? Da igreja. Assentado em um assento desse. Glória a Deus. Vamos lá, segunda, senão vai demorar muito. Vou deixar os ensinamentos, as revelações um pouco, para dedicar e focar na onde? No texto. Ah, Senhor. E ele respondeu: vede que ninguém vos Engane. engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou O Cristo. o Cristo. E enganarão. Há muito. Ele está falando que na vinda dele, muitos viriam em seu nome. E há quem diz que era até mesmo o Cristo. E nós já conseguimos ver hoje que tem pessoas que acreditam ser o quê? O Cristo. O Cristo. Está ou não está acontecendo? Está isso? acontecendo. Essa profecia já se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Amém. Tem mais. Só não vê quem Não quer. Olha só. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores De guerra. de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é. O fim. Olha só, pessoal, posso ser sincero, antigamente
povo de Davi, de Israel, lutava contra quem? Os filisteus. A guerra antigamente era de cidade para o quê? Cidade. Mas não havia rumores de guerra mundial. Era um povo contra o quê? Um povo. Outro ali, uma cidade Outro contra cidade. Mas a outra estavam em quê? Em paz. Pai, é verdade. Estavam vivendo. Verdade. Mas e hoje? E hoje? Hoje já aconteceu a primeira o quê? Guerra mundial. Ou não? Já. Já aconteceu. No mundo? Tudo. Amém. Já aconteceu. Já aconteceu, senhora. A segunda Guerra mundial. e há rumores que caminhamos em passos largos para a Terceira guerra mundial. A qualquer momento, instante, pode estourar a terceira Guerra mundial. mundial. Então já tivemos guerras e rumores De guerras. de guerras. É como eu digo, eu nunca vi se cumprir tantas profecias igual está se cumprindo nos dias De hoje. nos dias atuais. Tudo está conforme o Senhor Jesus Falou. estava nos ensinando, dando-nos os Amém. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Vamos continuar. Portanto, 7. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio Das dores. dores. Olha só, pessoal. Antigamente, dificilmente tinha nação contra Nação. tinha pais contra Filhos. os terremotos daquela época. Eles que aconteciam, eles chegavam a destruir a cidade, o planeta, o mundo? Não. O terremoto foi começar a ser mais forte agora, nos tempos o quê? Atuais. Amém. Agora os terremotos estão destruindo o quê? Cidades e mais Cidades. Há terremotos que chegam a destruir até países. Ele falou que nos finais do tempo haveria terremotos em todos o quê? Lugares. Os lugares. Amém. E agora já está o quê, pessoal? Acontecendo. Não é de se assustar nós ligar a televisão e ver que a terra se abalou em tal Lugar. principalmente na onde? No Japão. Vira e mexe, a terra o quê? Sacode. Treme. Vira e mexe. Fome. Vamos além. Então, olha pessoal, que Deus me consiga explicar, porque agora nós vamos entrar no retrato da igreja. Glória a Deus. Esses 3 versículos, eles falam exatamente o que está acontecendo dentro da igreja. Parece que Jesus tinha já até tido o que? Uma visão de como estaria a sua Igreja. igreja. Nós vamos entrar aqui agora. Agora. 9. Então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu Nome. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade
para realizar um culto religioso. Mas os países da Ásia, alguns da África, eles não permitem que venha a ser pregado o quê? Em nome do Senhor Jesus. E sabe o que eles fazem? Eles matam os cristãos. O ano passado morreu mais de 50 mil cristãos. Morreu. Só que a mídia não divulga isso. Olha, para você ter uma base, eu ouvi um pastor falando que ele estava com uma camisa escrito: Jesus, volta logo. Ele foi pegar o avião, os responsáveis do avião chamou ele de lado e falou: olha, por favor, tira essa camisa, que senão pode nos trazer algum transtorno dentro do avião. Ele foi obrigado a quê? A tirar. Só que quando ele estava fazendo o percurso no avião, tinha um muçulmano. Pegou o negocinho dele lá, colocou o tapetinho no chão e fez o quê? Oração. Ninguém proibiu ele. Os muçulmanos ninguém proíbe. Os espíritas não proíbem, não fazem ele tirar. O povo não suporta cristão. Sabe por quê? Porque o cristão, ele incomoda. Glória a Deus. O cristão, ele incomoda esse mundo. Glória a Deus. Ele incomoda. Ele incomoda. Por isso que nós somos o quê, pessoal? Luz. O cristão, ele passa por lutas, pastor, no trabalho. Lá no trabalho dele pode ter uma imagem, pode ter um crucifixo, não sei o quê, mas se ele for levar a Bíblia, vão falar para ele: por favor, deixa a Bíblia no armário. O cristão, ele é Seguido. mas está o quê? Escrito. Amém. Que nós, nos fins dos tempos, morreriam por causa do nome Do Senhor Jesus. do Senhor Jesus. E olha, vamos continuar. Vamos continuar, porque eu não posso demorar muito. Aí diz assim, pessoal, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns Aos outros. aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão. Há muitos. Olha só, pessoal. Nesse tempo, que tempo? Agora. Quando estiver à volta de quem? Do Senhor Jesus. Muitos iriam se escandalizar. Lisar. O que nós mais temos na igreja do Senhor Jesus hoje em dia é o quê? Escândalo. É escândalo. É esse músicos que sobem no lugar mais santo da igreja, no altar, louva a Deus, quando desce, Se transforma. desce fumando, desce bebendo. E olha só o cúmulo dos cúmulos, nada contra, mas olha só como que é o cúmulo. Sabe o que criaram? Criaram na internet um site chamado Fuxico Gospel. As pessoas que trabalham ficam esperando os escândalos desses cantores, desses pastores, e jogam tudo Na internet. rede Amém. social Oh, misericórdia, para perdão. escandalizar. Aí, igreja, nunca houve uma geração tão descrente, tão incrédula na igreja como o povo de hoje. Muitas das vezes, por causa dos escândalos, o povo não acredita mais nos seus profetas. Por causa dos escândalos,
o teu povo não acredita em vir mais aonde? A igreja. Na igreja. Ele faz a igreja ser o quê? Segundo. Do lugar. Prefere buscar na casa dele e do jeito Dele. Por causa do quê? Escândalo. Dos escândalos. Mas uma coisa é certa. Deus, ele não abre mão do culto que nós fazemos aqui. A Deus. Deus. Amém. Ele quer que a gente vá à igreja para o quê? Adorar. Amém. Para louvar. Adorar para o buscar. santo. E para sermos o quê, pessoal? Salvos. Quem Amém. fala que ele abre mão disso é mentira. Porque ele não abre o quê? Irmão, se ele abrisse, ele falava ali nos sinais. Posso falar uma coisa? Posso falar, pessoal? Pode. Eu sei que o tempo é curto, não quero fugir. Mas tem pessoas que vêm na igreja buscar, sabe quem, pastor? A homem. A pessoa vem na igreja buscar a homem. E por causa dos escândalos, ela veio pelo homem. E pelo homem, ela acaba saindo. Quem vem pelo mais cedo ou mais tarde, pelo homem também se Afasta. Agora, aqueles que vêm por Cristo, aqueles nunca se afastam de Jesus. Por isso que para ser cristão, tem que ser valente, tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque se não for valente, se não for forte, não vai o quê? Não vai aguentar, não vai suportar. A igreja não é para os fracos. Glória a A Deus. igreja é para os fortes. Glória ao Senhor Jesus. Os fortes. Digo fraco, eu sou forte. Porque os fracos, o primeiro sinalzinho, e porque ele veio buscar homem, o primeiro escândalo pelo homem, ele já o quê? Se afastou. Se afasta. Então nós temos que ir na igreja, não é buscar a homem nenhum. Temos que ir à igreja buscar a quem? Ao Senhor Jesus. E Amém. quem busca Jesus é forte. Glória a Deus. E quem busca o homem é fraco. E os fracos não suportam, não resistem. A salvação é gratuita, mas não é para os fracos. A salvação é gratuita, mas ela é para os fortes. Glória a Deus. Só quem está em Cristo Jesus É forte. suporta a fome, suporta a morte, suporta o escândalo, suporta tudo por amor. Glória a Deus. Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E obedecem a sua palavra. Glória a Deus. Ele está pregando isso aqui hoje porque ele quer salvar a cada um de nós. Glória a Deus. Muitas vezes nós não estávamos atentos a esses o quê? Detalhes. Mas hoje ele está revelando. Ele está revelando. Ele só não falou o dia e a hora porque ele não pode. Senão todo mundo ia fazer o que quisesse. E no dia e na hora vinha o quê? Aqui com a maior cara de pau. Com a cara lavada, querendo ser salvo. Aí não seria o quê, pessoal? Não seria justo. Por isso que não pode falar o dia E a hora. Mas ele também não ia deixar você ir para o inferno se perder sem ele dar o quê? Um sinal, sem ele dar o quê? As orientações. Tanto criança, tanto rico quanto pobre, só vão para o inferno se quiser, se for fraco, se for mole, mas se for forte, vai para os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai para os céus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Pode ter certeza. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Mas nós não temos muito tempo. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos Esfriará. esfriará. Está falando de quem? Que pessoal está falando para quem? Para nós. Quem está lá no fundo, lá no mundo,
ele tem amor pela igreja, por Deus, por Senhor Jesus? Não. Mas está falando que nos finais do tempo, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. A pessoa, em vez dela colocar como prioridade, ele vir na igreja, buscar, cultuar Jesus, não acaba sendo o secundário. É o segundo o quê? Lugar. Plano. Mas deveria ser o primeiro. Deveria ser o quê? A prioridade. Porque ela se esquece que quando ela vem na igreja, sabe o que ela vem fazer, pessoal? Ela vem o quê? Cultuar a quem? A Deus. Ela Amém. vem adorar, louvar, exaltar a quem? A Deus. Amém. Mas por causa dos escândalos e por causa que ela veio para o homem, o amor dela vai o quê? Se esfriar. Se esfriando. E vai se tornando o quê, pessoal? Segundo Lugar. E nós já vimos. Plano. Se nós não formos no tempo, se nós desobedecemos a palavra de Jesus, se nós não acreditarmos na promessa, se nós não acreditarmos na profecia, se nós não quiser enxergar os sinais, porque tem dificuldade, pessoal, para enxergar, é difícil para conseguir entender, está mais claro do que tudo. Só faltou falar o dia e a hora, mas a época está claro, está evidente, está estampado. Está estampado. Está estampado. Glória a Deus. Nossa igreja é uma igreja o quê? Fria. Que Deus me perdoe, que os cristãos verdadeiros me perdoem, mas nossa igreja é uma igreja fria. Qualquer chuva, senhora, qualquer chuva impede da pessoa vir, qualquer dorzinha impede da pessoa vir, qualquer coisa, um familiar que vai na casa impede da pessoa vir. É aquele cristão fraco, é aquele cristão mole, é aquele cristão que se deixa levar pelos outros. Jesus fala, não faz isso, ela faz. Jesus fala, vai, ele não vai. Ele não ouve a palavra de quem? De Deus. Ele não se atenta para a profecia. Não é o homem. Enquanto eu estou aqui, não sou eu. É Deus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui. Glória a Ele vai Deus. te salvar. Glória a Deus. Isso é verdade. Tem gente que às vezes vê esse pastor simples aqui, levanta e vai embora. Tem gente que quando não é o apóstolo que vai fazer a reunião, não veio no domingo, mas não é o homem. Ela veio buscar, ela tem que cultuar a quem? A Deus. A Deus, a Jesus. Amém. Glória a Deus. A Jesus. A Jesus. Verdade. A Jesus. Olha o 13, olha o que ele diz. Que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Até o fim do quê, pessoal? Até o fim desses sinais. Glória a Até Deus. o fim do que ele está falando no livro inteiro de Mateus, o quê? 24. Aquele que a guerra, aquele que superar a fome, aquele que superar os escândalos, aquele que superar, mesmo para a igreja fria, ele está o quê? Quente, ele está na fé. Aquele que perseverar até o fim. Glória a Aquele que for Deus. valente, aquele que for forte, aquele que for corajoso, ele fica até O fim. Glória a Deus. Ele não quer, ele não se afasta, ele não foge. Glória a Deus. Muito pelo contrário, ele sabe que Deus é com quem? Com É Ele. com ele. Glória a Deus. E esse ser salvo, diz a palavra de Deus, que nós seremos salvos, nós e a nossa Família. família. Glória a Deus. Igual A Noé. nossa casa. A família, Sara, muitas das vezes duvidou. Não merecia até ser salva, mas foi por causa de quem? Abraão. Amém. Os filhos de Noé, muitas das vezes o quê? Duvidaram. Não mereciam ser o quê? Salvo. Mas foram por causa de quem? De Noé. De Noé. Glória a Os Deus. filhos de Jó faziam banquete, estavam em festa, enquanto Jó estava buscando a quem? A Deus. O Senhor. Amém. Não merecia, mas Deus também abençoou por amor a quem, pessoal? A Jó. Por amor a Jó. Glória a minha Deus. família pode não merecer, não importa, mas se eu sou salvo, se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou forte, eu vou ser salvo e a minha família também vai. Glória a Deus. Pode ser ladrão, pode ser o que for, mas se eu sou salvo e a minha família também vai, porque está
está escrito: ser salvo tu E tua e casa. tua casa. Glória a Deus. Não importa o que você fala da minha família, o que importa é o que Deus Falou. fala da minha família. Glória a Deus. Porque quem luta por ela não é você não, sou eu. Só eu sei o tanto que eu tenho orado pela minha família. Só eu sei o quanto eu tenho jejuado, o quanto eu tenho ajudado ele. Quem é você para falar alguma coisa? O quanto você orou por ele, o quanto você jejuou, o quanto você ajudou. Quem é você para dar palpite na minha casa, no meu lado, na minha família? Glória a Vai Deus. cuidar da tua Glória a vida. Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu tenho certeza, não se desanime, não se desanime. Pessoal, não tem aqui, mas eu vou tentar dar um exemplo. Uma criança, se a água está atrasada, se não tem luz, se ela está com problema, sabe o que ela faz? Ela vai deitar e vai o quê? Dormir. Em paz. Amém. Mas sabe por quê? Porque ela sabe que ela tem um pai e o quê? E uma mãe. Glória a Para Deus. proteger, para guardar, para dar pão, para dar mantimento, para dar roupa. Amém. Ela se preocupa, ela se desespera. Não. Não. Ela continua o quê? Em paz. Glória a Deus. Ela dorme tranquila. Amém. E nós que somos de Deus, no momento do problema, no momento da dificuldade, não pega o sono não, durma tranquilo, durma Glória a em paz, Glória a porque Deus. o seu Pai, Ele é contigo, Glória a Deus. Ele já está te abençoando, pode dormir tranquilo, porque o nosso Deus, Ele nos livra, nos protege, Amém. nos guarda. Amém. E o mais importante de tudo, Ele nos Salva. Glória a Deus. Ele nos Salva. Glória a Deus. Todos que quiserem a salvação serão o quê? Salvo. Salvo. Amém. Só não vai ser salvo quem não Quer. quiser. Amém. O pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer Ver. enxergar. 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 Amém. Enxergar. 14, mas esse eu vou deixar por último. Vou tentar achar Marcos aqui. Marcos, olha, falei que ia tentar achar, já abri na própria. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12. A figueira sem frutos. O que Daniel diz? Quem lê, Entenda. Quem lê, Entenda. Amém. Jesus falou, entenda as parábolas. Glória a Deus. Em nome de quem, pessoal? Do Senhor Jesus. Eu estou com um pouco de pressa, mas deixa pra lá, eu tenho que explicar. Eu, honestamente, não sei, pode ser que eu esteja errado. Estava Jesus e os discípulos indo para uma cidade. Jesus estava com fome e viu o que? Uma Figueira. Quando ele chegou perto dela, não tinha Frutos. frutos. O que ele fez? Maldiçoou a figueira. Nunca mais ia ter fruto, e aquela figueira aí o quê? Secou. Amém. Aí eles foram. O que quer dizer isso? O que quer passar isso? Eu pensava que era somente para ilustrar o poder do quê? De Deus. Da fé. Da fé. O poder da Fé. palavra. Palavra. E se eu usar minha fé e falar para essa figueira se secar, ela vai o quê? Secar. Se secar. Que eu na fé, eu posso o quê? Tudo. Mas não é. Isso é um sinal, na verdade isso é um sinal da vinda de quem? Do Senhor Jesus. Amém. É um sinal. É um sinal. Não tem sentido. Jesus era orgulhoso para que, se fosse um profeta, ele ia fazer aquilo para o quê? Se exaltar. É. Para se vangloriar. Gloriar. Mas Jesus não era assim. Amém. Não tem sentido. Seja sincero. Tem algum sentido? Não tem. Se nós for analisar, não tem sentido. Mas vai fazer sentido quando?
Amém. Agora vai fazer o quê? Sentido. Sentido. Vamos ler. E vamos Entender. Amém. Glória a Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, e vendo de longe a figueira, as folhas, foi ver ele nela, porventura achava alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era o tempo De figos. figos. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto De ti. de ti. Nunca jamais coma alguém fruto De de ti. ti. Em nome de quem, pessoal? Do Senhor Jesus. Aí volta agora para Mateus de novo, capítulo 24, versículo 32. 32. Qual que foi a terceira pergunta que eles fizeram? Quando será o fim Do mundo, é. Do mundo. O Amém. dia e a hora ninguém Sabe. sabe. Mas olha só, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo e o Verão. verão o quê? Todos aqueles sinais, o quê, pessoal? Se Priram. cumprirem. Amém. Olha só, Glória a o Deus. Senhor Jesus, Ele nos compara como uma Figueira. como Amém. ramos. Com ramos. Amém. Quando aquele templo de Salomão foi destruído, ele foi destruído, aquele templo, na verdade, era uma figueira. Representava o povo de Deus, Amém. os judeus, os hebreus. Amém. Aleluia, O Deus. que aconteceu? Quando Jesus passou por aquela figueira e não viu frutos, ele o quê? Amaldiçoou. Sou. Aquele templo, aquela igreja dos judeus, elas foram destruídas, sabe por quê? Porque elas, na verdade, não davam Fruto. frutos. Verdade. Porque a ordem dos profetas, a ordem de Deus é para que os judeus fossem propagar o quê? O evangelho. O evangelho. Amém. Para que eles fossem salvar os outros povos, as outras nações. Amém. Mas ao invés deles fazerem isso, eles não Fizeram. fizeram. E por eles não fazerem aquilo, por não dar fruto, Deus veio e os destruiu. Destruiu. Então a figueira que o Senhor Jesus viu, ele foi lá e viu se ela tinha o quê? Fruto. Não tendo frutos, ele foi e Dissou. e aquela figueira foi Destruída. Nunca mais deu folhas e nem Fruto. frutos. Nem frutos. Amém. Aí o que aconteceu? Aí fala que quando a figueira voltar a brotar, voltar às suas folhas, então será o quê? O fim está Próximo. próximo. Amém. O que aconteceu? Em 1948, até um brasileiro que determinou Oswaldo que Aranha. o país de Israel voltasse a ser o quê? Uma nação. São. Ou seja, então a figueira, ela voltou a dar o quê? Frutos. Frutos. Amém. E aquele tempo seria o quê? O próximo do fim. Por isso que eu acredito que não passa do quê, pessoal? Desta geração. Amém. Tanto é que o último profeta, sabe quem que foi o último profeta na Bíblia e na humanidade? João Batista. João Batista. João Batista também. João Batista já profetizava. E foi o quê? O último. Prova é, tem algum profeta hoje? Alguém consegue enxergar daqui 1000 anos? 2000? Não. Não tem mais nenhum o quê?
profeta. Mas sabe por que não tem profeta? Porque nós já estamos perto Do fim. do fim. Não tem mais o que profetizar. Glória a Deus. As profecias, Amém. todas elas já se Acabaram, hein? Realizaram. Amém. E dia após dia estão se cumprindo uma Após outra. Agora sim, nós vamos lá para Mateus, versículo que o senhor falou, qual que é? O 15, 14? 14. Agora sim nós vamos voltar para o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Amém. Então virá o Fim. Glória a Deus. Depois que tudo isso aconteceu, que a figueira voltar a dar os seus ramos, então será pregado o evangelho para todas As nações. as nações. Amém. E daí virá o Fim. Falta isso aqui para o evangelho ser pregado para o mundo Inteiro. inteiro, até a Ásia, até a África, até os lugares que eles rejeitam. Mais cedo ou mais tarde vai ser pregado o evangelho. Glória a Deus. E aí lá, pessoal, será o quê? O fim. O fim de tudo. Glória a Então, Deus. nós não podemos o quê? Deixar de obedecer a palavra de quem? De Deus. Deus. Amém. Porque Jesus está o quê? Voltando. Voltando. Ele fala que será e O- virá o quê? O fim. O fim. Muitos não acreditam. Muitos acham que nós somos loucos. Não sei o dia Nem a hora. nem a hora. Mas os sinais me mostraram claramente o que? A época. Amém. Se tiver outra coisa além disso, passa desapercebido ao meu conhecimento e não está onde, pessoal? Na Escritura. Na Bíblia. Porque Amém. a Bíblia, ela se refere a todos esses acontecimentos, deixando bem claro que será o fim dessa o quê? Humanidade. Aí depois tem a continuação daqui para as pessoas que vão para os céus, ou então aqueles que vão para onde, pessoal? Lago de Para o fogo. inferno. Aí depois tem, essa é a primeira vida. Depois vai ter a segunda, ou é a vida eterna, ou a morte Eterna. E depois esses tem outras revelações, mas fica para outro dia. O mais importante é as revelações, os sinais que nós temos que ver aqui Agora. na terra. Amém. Graças a Deus, pessoal. Me perdoe a demora, mas foi pregado o que Deus tinha que pregar. Foi falado o que tinha. Eu espero que a igreja é para os fortes. Glória a Em Deus. nome de quem? Do Senhor Jesus. Eu gostaria, pessoal, para não tomar muito tempo, que o Senhor... Oh, meu Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.